apreendeu na casa de Augusto Heleno. Segundo a Procuradoria-Geral da República, as anotações de Heleno incluíram estratégias para tentar minar a credibilidade das urnas eletrônicas. A defesa negou e usou slides na apresentação. Eu trago uma explicação bem curiosa, que são muitas anotações sobre o judiciário, para mostrar como esta agenda era somente um suporte da memória do próprio general. Essa defesa teve acesso à prova e desmistificou essa caderneta. De caderneta golpista não tem nada, que é simplesmente material de apoio do próprio general, não vinculada e não compartilhada com ninguém. Por fim, o advogado afirmou que Augusto Heleno não pressionou militares para aderir a um golpe e não politizou o gabinete de segurança institucional. Em seguida, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou. O advogado alegou que não foi possível analisar a totalidade das provas. E, ao contrário do que afirma a PGR, disse que não há qualquer prova que ligue Bolsonaro aos planos golpistas e violentos, como o assassinato de autoridades e a invasão da sede dos três poderes. Não há uma única prova que atrela o Quebrou a minha cama, Zé. a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que o sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero que Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade fazer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatórios. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. A defesa também criticou diversas vezes a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a quem chamou de não confiável. Nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. No último relatório de novembro, disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. O advogado afirmou que Bolsonaro autorizou a transição de governo sem instigar apoiadores à ruptura democrática. Em resposta à acusação do PGR sobre a cadeia de eventos que levou à tentativa de golpe, a defesa do ex-presidente ressaltou que ele foi dragado para esses fatos e que em momento algum houve violência e que por isso, segundo o advogado, não é razoável uma condenação a 30 anos. A reunião, a live que deu margem à investigação no TSE, a reunião ministerial, a reunião com os embaixadores e a reunião de 7 de dezembro, estes fatos seriam, na verdade, o início de execução do crime de atentado. Mas que violência da ameaça dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. Contra a acusação da PGR de que Bolsonaro estava ligado a planos de ruptura democrática, um segundo advogado de defesa ressaltou que o ex-presidente discutiu instrumentos previstos na Constituição que ele não poderia adotar sozinho. A Rússia pretendia dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. Falava-se em tais reuniões se discutir Estado de Defesa e Estado de Sítio. Estado de Defesa e Estado de Sítio são atos protocolares previstos na Constituição. O Estado de Defesa e o Estado de Sítio são os atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. O
O advogado de Paulo Sérgio Nogueira negou que o travando. ex-ministro da Defesa tenha pressionado os então chefes das Forças Armadas a apoiarem o golpe. Segundo o advogado, a atuação de Paulo Sérgio foi em sentido contrário, para tentar demover Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Porque nenhum comandante militar disse que foi pressionado. Vem o delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. O general Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Tem um movimento, a prova dos 9, tem um movimento para tirar general Perigoso e general Paulo Sérgio do cargo. O general Paulo Sérgio é chamado de melancia. É dito por alguns como frouxo e melancia. No fim da fala do advogado, a ministra Carmen Lúcia pediu que ele explicasse a que estava se referindo quando disse que Paulo Sérgio Nogueira tinha atuado para demover Bolsonaro. A resposta do advogado foi uma acusação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vossa Senhoria, eu contei aqui 5 vezes, disse que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo disse que ninguém pressionou. Claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E era a prova dos autos. Vai lá.